Fala pessoal, hoje nós vamos fazer uma tarefa difícil, no caso eu vou fazer uma tarefa difícil que é recriar o universo do Snyder de uma maneira que funcionasse, isso mesmo, o Snyderverse, um universo polêmico que muitos gostaram, muitos odiaram e no final das contas está todo mundo meio que agradecendo por ele ter acabado. Por quê? Porque o universo do Snyder virou uma bagunça, já que depois que o Zack Snyder saiu, ele saiu passando de mão em mão, parecendo uma batata quente e acabou que aquele Walter Hamada lá, o cara que foi o líder da DC por um tempo, estragou de vez o Snyderverse e enterrou esse universo criado pelo Zack Snyder e que atualmente encontra-se, né, em óbito completo, F total pelo Snyderverse. E o James Gunn agora tem a tarefa de recriar o DCEU, agora transformando ele no DCU, o novo universo cinematográfico. Mas eu aqui, um homem de cultura, irei tentar fazer o universo do Snyder funcionar. Por quê? Porque a gente é fã e a gente gosta de teorizar. Então eu peço que você se inscreva aqui no canal para não perder os novos vídeos e também já me apoie, por favor, com o seu like, tá? E caso você seja muito fã do Zack Snyder, eu quero que você comente aqui embaixo o que você mais gosta no universo dele e se você não gosta, que você comente o que você menos gosta. Eu já digo logo, eu sou muito fã da DC, então eu tendo a acabar meio que gostando de um pouquinho de tudo. Então tem coisa do Zack Snyder que eu gostava, tem muita coisa que eu não gostava, assim como tem coisa do James Gunn que eu tô gostando muito, tipo esse novo Superman eu achei sensacional, mas tem outras coisas que eu não tô gostando tanto, vulgo Creature Commandos, que eu achei uma série muito chata, não vi graça nenhuma em Creature Commandos. Mas vamos lá pro foco do vídeo e vamos começar a refazer o Snyderverse do zero. Pra começar, eu já arranco tudo o que aconteceu no Snyderverse, tudo mesmo, eu não vou fazer nada igual o Snyder fez quase. Por quê? Porque o Snyder ele fez tudo que a Warner foi mandando, né? A Warner picotou muitos projetos dele e eu vou aqui agir como se eu fosse James Gunn, tendo liberdade total. Então eu vou recomeçar do zero, eu não vou pegar do Liga da Justiça, não, eu vou pegar do zero. Vamos começar de novo esse universo. O ano é 2013 e nós vamos ter que fazer Homem de Aço funcionar. O filme do Homem de Aço vai ter uma estrutura bem parecida com a do Zack Snyder. Eu vou fazer 3 grandes alterações. Primeira alteração que eu vou fazer no Homem de Aço, eu vou remover a morte do pai do Superman. Porque eu acho que a morte do pai do Superman é um conceito que pode funcionar, como funcionou em algumas histórias, mas eu prefiro quando o pai do Superman está vivo, como é lá no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que tem vários vídeos sobre esse desenho, sobre esse universo animado aqui no canal, porque eu acho que o papel do pai do Superman é incrível nas histórias dele. É uma coisa que não é assim, você usar só para ele aparecer, morrer, fazer o Superman amadurecer e pronto. Não, eu acho que o personagem do pai do Superman tem que estar presente. O pai dele tem que estar presente, especialmente o pai adotivo, né? Obviamente que eu tô falando aqui. O pai dele tem que estar lá, porque pra mim, cara, é chave, ele é chave. Eu cresci assistindo aquele desenho Superman Animated Series, então pra mim o pai do Superman tem que ser uma figura presente, assim como a mãe dele também. Então nem o pai nem a mãe do Superman vão morrer, eles vão estar presentes durante todo o filme. Aquela ideia de Krypton com o Jor-El e tal, eu mantenho. O Zod, enfim, ainda vai ser o vilão. Contudo, eu vou fazer também uma pequena alteração no jeito como a luta com o Zod acontece. Porque no final, a luta do Superman e do Zod tem uma coisa que me incomoda muito nela, muito. Mas antes eu vou falar de algo que é no meio do filme e que eu vou alterar antes de alterar o final, que é a Fortaleza da Solidão. Essa ideia de fazer a Fortaleza da Solidão ser só uma nave perdida no meio da neve, aquilo ali pra mim foi muito ruim. Eu prefiro aquela Fortaleza da Solidão mesmo do filme do Christopher Reeve, que literalmente influenciou até o canon dos quadrinhos, desse aquele monte de cristais de gelo que sai ali, daquele jeito. Eu prefiro que seja daquela maneira ali. Tem que ser assim. Eu gosto daquilo daquele jeito. Do jeito que apareceu nos desenhos, depois começou a aparecer nos quadrinhos também. Aquela Fortaleza da Solidão ali é a minha favorita. Então eu já altero isso. E agora pulando para o final, pra quem dizer assim, pô cara, mas tu tá indo muito rápido. Então não, lembre que são muitos filmes e eu tenho que recriar um universo completo. Então o filme do Superman, que é o primeiro que starta o universo, eu vou fazer só as alterações mais pontuais que são fundamentais. Porque cenas de luta, a maioria funciona, a história em si, boa parte funciona, o problema é essa parte do pai do Superman, a parte da Fortaleza da Solidão e o que eu vou falar agora no final. A luta final, cara, eu acho ela muito boa, é uma das melhores cenas de filme de luta de herói de todos os tempos, provavelmente é a melhor dos cinemas, é muita ação, a coreografia é sensacional. Contudo, aquela luta, cara, ela é muito assim, por mais que é um Superman inexperiente, né, o Superman do Henry Cavill começando ali, ó, o primeiro ano dele como Superman mesmo, cara, o jeito como ele luta, como ele é displicente com os civis, aquilo aí eu acho bem tosco. Isso não aconteceria porque em nenhuma versão do Superman isso aconteceu, literalmente só na do Henry Cavill, tá ligado? Então eu alteraria isso nessa luta final e especificamente eu alteraria o jeito que o Superman acaba matando o Zod. O Superman ele mata o Zod não porque ele gosta de matar ou qualquer coisa assim, mas porque o único jeito de parar o Zod seria matando ele, né? Que ele tá soltando a visão de calor lá no povo. O que eu faria se eu fosse o Superman do Henry Cavill? Na hora que ele tá ali com o Zod imobilizado e ele começa a soltar os raios de visão de calor pelos olhos, eu ia soltar o Zod e fazer o Superman entrar na frente dos raios e tancar com o peito, como ele já fez várias vezes até com os raios ômega do Darkseid para não deixar acertar alguém. Nisso o Superman ia entrar na frente do raio do Zod, ia tancar e ia voltar à luta novamente.
A luta ia se desenrolar até que o Superman iria levá-lo para a Fortaleza da Solidão e lá ele ia usar o projetor da Zona Fantasma para mandar o Zod para a Zona Fantasma, semelhante ao que ele fez no Superman Animated Series com o personagem Jax-El, que é meio que como se fosse o Zod desse universo, que estava tendo um problema de direito autoral que eu já expliquei em outro vídeo, eles não puderam usar, então eu faria a mesma coisa, eu ia fazer a luta se estender até a Fortaleza da Solidão e lá o Superman ia lançar o Zod na Zona Fantasma. Assim ele não precisa matar o Zod, ele salva as pessoas e pronto, final feliz, né? O Superman não teve que matar. Porque o Superman matar é uma coisa que acontece raramente, vez ou outra acontece, o Superman ele sempre evita matar os vilões, mas quando ele mata é com um propósito, como foi com o Superman do Christopher Reeve, que chegou a matar também. Só que o Superman do Henry Cavill meio que ele matou o Zod pra fazer uma cena dramática do Superman não tendo outro jeito, ele tinha que matar ou não teria solução. E eu acho que o Superman acharia uma outra solução naquela cena assim, sendo bem sincero. Ele poderia botar a mão na frente dos olhos do Zod e segurar a visão de calor dele com as mãos, já que o Superman já segurou até os raios ômega com as mãos, né, os raios ômega do Darkseid. Acho que segurar a visão de calor do Zod não seria muito difícil. Né? Ainda mais ele, segurava e saia voando com ele, dava pra fazer tanta coisa ali. Acabou esse filme, pronto. Agora não vai ter Batman vs Superman. A gente vai ter o filme solo que o Zack Snyder queria fazer. O Zack Snyder queria fazer um filme solo do Batman chamado The Batman, dirigido pelo Ben Affleck. Contudo, o filme acabou sendo cortado pela Warner, falaram que não ia ter filme solo do Batman, tinha que fazer o Batman vs Superman logo, e assim a gente acabou tendo The Batman só em 2022, quase 10 anos depois, já dirigido pelo Matt Reeves, com o Robert Pattinson no papel, outro mundo já. Eu faria o The Batman com o Ben Affleck mesmo, eu manteria o Ben Affleck como Batman, faria o filme solo dele, esse filme solo teria como vilão principal o Coringa e iria explorar aquele negócio que aparece já no Batman vs Superman, que seria um Robin morto, né, pelo Coringa. A gente subentende por conhecer o canon que seria o Jason Todd, mas pode ser que por o Zack Snyder gostar das coisas sombrias, fizesse ser o próprio Dick Grayson, que nesse universo não virou Asa Noturna, morreu lá pro Coringa. Pode ser também que ele fizesse que era o Tim Drake, igual no universo do Bruce Timm, que o Tim Drake acabou, né, virando ali meio que o Coringa Júnior, e aí no retorno do Coringa a gente vê que isso deixou marcas eternas, né, no Tim Drake, por causa da tortura que ele sofreu, fez com que ele cortasse laço com o Batman. Então eu faria uma coisa parecida, mas eu ia manter o Jason Todd, tá? Não ia fazer ser o Dick Grayson, não. O filme do The Batman já começa igual o Batman New Animated Series, ou Batman New Adventures. Ia começar com um flashback mostrando o Batman e o Asa Noturna discutindo, e o Asa Noturna indo pra Bloodhaven, que nem é no desenho do Batman mesmo. Nisso, o Batman tá ali se aventurando, tal, enfrentando o Coringa, tal, pegando ali alguns vilões, e ele acaba vendo um garoto tentando roubar as rodas do Batmóvel. Quem é esse garoto? É o Jason Todd. O Batman adota esse menino, né, transforma ele em Robin, e meses depois, quando o Coringa escapa do Arkham, ele fala pro Robin, né, não ir atrás desse cara porque esse vilão é diferente do que ele tá habituado. O Jason Todd, muito teimoso, desobedece o Batman e vai atrás do Coringa do mesmo jeito. O Batman ainda tenta perseguir o garoto, só que ele acaba perdendo o traço dele. Quando o Batman consegue reencontrar o Jason Todd, ele já tá morto porque o Coringa espancou ele até a morte com o pé de cabra. E assim, o Batman jura vingança ao Coringa e fica no ponto ali de limite dele, porque esse Batman do Ben Affleck é um Batman muito parecido pelo Batman do Frank Miller, né? Aquele Batman já, né, mais velho, carrancudo, que o Batman do Frank Miller, ele quebrou o pescoço do Coringa, né? Então ele já é um Batman mais carrancudo assim e tal, mas eu não ia fazer o Batman do Ben Affleck matar, tá? Porque eu não gosto dele matando também no Batman vs Superman. Nisso, o Batman vai atrás do Coringa, prende ele, mas não o mata. Ele não mata o Coringa, ele prende o Coringa. Acaba o filme meio assim, meio pesado, final meio triste assim, e o Batman diz que nunca mais ele vai ter um parceiro. Com isso vem a cena pós-créditos, que mostra o Superman chegando em Gotham. O Superman chega em Gotham e fala pro Batman: "Você é o Batman, não é? Ouvi falar de você." Quando o Batman se vira assim, ele fala: "Precisamos conversar." Aí o Henry Cavill e o Ben Affleck terminam o filme assim na cena pós-créditos. E aí, qual que é o filme que vai vir depois de The Batman? Batman e Superman, os melhores do mundo. Isso mesmo, Batman e Superman. Não Batman versus Superman, Superman versus Batman, nada disso. Batman e Superman melhores do mundo vai contar a história de quando o Coringa e Lex Luthor se juntam e raptam os pais do Superman. Por quê? Porque o Coringa conseguiu descobrir que o Clark Kent é o Superman e ele se aproxima do Lex Luthor desse jeito. Ele fala: "Olha, Lex, eu descobri quem é o Superman." O Lex Luthor vai falar: "Sai daqui, pirado, tal. Não vai dar muita bola pro Coringa, até que o Coringa joga fotos do Clark trocando de roupa e virando Superman.
O Lex Luthor fica, né, embasbacado com isso e ele fala, agora eu quero que você trabalhe junto comigo pra gente usar o Superman, né, como uma máquina de destruição pra atrair o Batman e eu poder matar o Batman. Nisso, o Superman, sabendo, né, da reputação do Batman de maior detetive do mundo, ele vai atrás do Batman em Gotham pra se aliarem logo de cara. Não vai ter isso de Batman contra Superman. E o Lex Luthor e o Coringa planejam usar os pais do Clark Kent como sendo uma espécie de suborno pro Superman. E aí eles têm que se juntar para poder salvar os pais dele. Daí também pode botar a Lois Lane sendo raptada, faz um bololô. E aí nisso, nesse filme, caberia espaço para você fazer uma introdução da Legião do Mal, né? Para poder trazer mais vilões, enfim, né? Então um filme nesse estilo introduziria os vilões de uma maneira boa, faria uma trama muito atrativa para os fãs e traria finalmente o que a gente sempre quis no cinema, Batman e Superman. E não Batman versus Superman, tá ligado? Porque o que eu e muitos fãs gostamos é deles trabalhando juntos, tá ligado? Seja nos crossovers, seja como Liga da Justiça. E com isso, após eles vencerem um grupo grande de vilões e conseguirem salvar os pais do Superman, o Batman então fala pro Superman que ele acha que tá na hora deles liberar um plano que ele vem catalogando há algum tempo. Aí o Superman fala, qual? Ele fala, você não é o único. Então o Batman revela pro Superman que ele já vem estudando alguns meta-humanos ao redor do mundo. Então ele mostra a Mulher Maravilha, mostra o Flash, mostra vários heróis, inclusive também um Lanterna Verde que seria John Stewart, no meu Snyderverse, que seria o Quirinoverse, seria o universo perfeito da DC. O Batman mostra para o Superman que ele gostaria que fosse formado um grupo, mas que eles devem estudar essa possibilidade de como se aproximar desses caras. Nisso, após Batman vs Superman, a gente teria 2 filmes solo. Um filme solo da Mulher Maravilha, que não ia ser ela com Steve Trevor, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Quinta Guerra Marciana, não ia ser em passado, futuro, nada. Ia ser a Mulher Maravilha nos dias de hoje mesmo. Ia ser uma história nos dias de hoje, onde ela ia inventar a Circe, aquela mesma vilã que no desenho da Liga da Justiça transforma ela em porquinha. Nessa aventura que ela enfrenta a Circe, ela conhece a Zatanna. A Zatanna ajuda a Mulher Maravilha nessa aventura a derrotar a Circe, e no que elas derrotam a Circe, ela fala, você devia falar com um amigo meu. Ele é meio maluco, mas ele é legal. E ela fala sobre o Batman pra Mulher Maravilha. E qual que é a cena pós-crédito do filme da Mulher Maravilha? Muito simples. É o Batman, junto da Zatanna, conhecendo a Mulher Maravilha. Aí a cena, tipo assim, bem curtinha, a Zatanna fala, essa é a garota que eu comentei. Aí o Batman olha pra ela, olha pro Batman, sorri, e pum, acaba, né? E aparece lá, Batman will return. Nisso, vamos para o filme solo do Flash, que não ia acontecer só em 23, iria vir muito antes. E o que o filme solo do Flash iria tratar? Também ia ser uma história mais pé no chão, contudo com participações de outros heróis. O filme do Flash que eu idealizo seria um filme onde o Batman não teve uma ligação com a Mulher Maravilha, aqui o Superman teria uma ligação com o Flash. O Flash ele ia propor uma corrida, né, ao redor do mundo contra o Superman, dizendo que ele é o mais rápido, papipipopopó, mas na verdade quando o Superman chega, o Flash vai lá e conta que ele é um baita fã do Superman e que ele só queria conhecer ele, né? O Homem de Aço dá uma risadinha assim e eles topam fazer essa corrida porque todo mundo que assiste, né, a audiência, as propagandas, os anúncios, o dinheiro que essa corrida gerar vai todo para a instituição de caridade e o Flash e o Superman vão fazer isso pelas crianças, tal, pelo Hospital das Crianças. Eles correm ao redor do mundo, contudo, enquanto eles estão correndo, um outro velocista aparece um outro velocista também na corrida. Ambos, Flash e Superman, veem esse velocista, mas não conseguem identificar quem é. Contudo, em meio a isso, eles veem que está tendo um ataque na cidade e eles veem que o causador desse ataque é o Solomon Grundy ao lado do Ultra Humanoide. Os dois estão trabalhando juntos, armando de quem? Lex Luthor, que pagou para eles interromperem a corrida com um ataque à cidade de Metrópolis. O Superman e o Flash param para impedir os vilões e enquanto eles estão fazendo isso, na verdade o Lex Luthor já planejava que eles iriam parar a corrida e esse velocista é ninguém menos, né, do que o Flash Reverso. Ele fala com o Luthor sobre um plano, né, de poder voltar no tempo e impedir o nascimento de todos os super-heróis. E esse plano deles seria justamente para poder voltar no tempo, tal, e fazer o Superman cair em um lugar diferente, fazer o Batman não ter os pais mortos. O Flash Reverso conta pro Lex Luthor que ele conseguiria fazer tudo isso por uma quantia, né? Porque ele quer dinheiro, porque nesse universo não ia ter tempo de desenvolver uma relação rápida assim entre o Flash e o Flash Reverso, então eu vou botar o dinheiro no meio, porque dinheiro move mundos, né? Nisso o Lex Luthor fala que ele gostou da ideia, contudo, quem colocou uma escuta na sala do Lex Luthor? Ele mesmo, o Batman, que está na Batcaverna e passa um sinal para o Superman. Superman e Flash derrotam os vilões e vão direto para a LexCorp. Ao chegar na LexCorp, a gente tem um combate entre o Flash Reverso e o Flash. O Flash, então, consegue derrotar o Flash Reverso, que diz que ele vai voltar e vai acabar com a vida do Barry. E nisso, pum, ele desaparece. Superman e Flash completam a corrida e aí o filme acaba. E na cena pós-créditos, a gente tem um encontro entre os 6, né? Zatanna, Mulher Maravilha e Batman, Flash, Superman e quem? O brabo John Stewart, o Lanterna Verde. Eles conversam sobre formar a tal Liga da Justiça. E aí,
Depois a gente tem finalmente o filme Liga da Justiça 1, que aí a gente já tem os membros Mulher Maravilha, Flash, Batman, Superman, Lanterna Verde e a Zatanna. Falta agora só mais um, né? O Caçador de Marte. E o Caçador de Marte aparece por conta de quem? Do Darkseid, que quer invadir a Terra. E ao invadir a Terra, acontece um evento muito interessante, que é o seguinte: Darkseid invade a Terra, não por causa daquele negócio das caixas maternas, não sei o que. Ele invade por causa da equação antivida. E ao invadir a Terra para buscar a equação antivida, o John Jones, que já estava infiltrado, eu mantenho ele sendo aquele general lá do Homem de Aço, ele vê o plano, né, do Darkseid ali se desenrolando, e ele fala, agora é hora de me unir a eles. Então o Caçador de Marte assume a forma de marciano e vai encontrar com a Liga da Justiça. E aí nós temos o primeiro embate entre Liga da Justiça e Darkseid. A invasão do Darkseid, obviamente, é frustrada pela Liga. Eu vou acelerar um pouquinho agora porque o vídeo está ficando grande. A invasão do Darkseid é, obviamente, frustrada pela Liga da Justiça. No que eles conseguem frustrar a invasão do Darkseid, o Superman dá um soco com toda a força dele, mandando o Darkseid de volta para dentro da nave, e ele diz, é muito bom saber que eu posso me soltar com alguém. Então ele voa para dentro da nave do Darkseid e destrói ela. O Darkseid já sem exército, sem nave, sem nada, sobrou nada pro Beta, pega uma caixa materna, consegue abrir um tubo de explosão e volta para Apocalipse, jurando vingança ao Superman. A Liga da Justiça encara ele e diz, nós estaremos esperando. O tubo de explosão fecha e aí nós acabamos o filme e na cena pós-créditos a gente descobre que o quê? Lois Lane está grávida. Mas não, a Lois Lane não vai morrer, não vai ter Injustice, não vai ter nada. Por quê? Porque pra mim aqui seria o ponto perfeito pra gente parar o universo e aí pensar em uma sequência depois. Mas assim, eu acho que seria um andamento perfeito pro universo. Vocês viram o que teve? Homem de Aço, Batman e Superman, Flash, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. 6 filmes que, na minha opinião, funcionariam muito melhor do que tudo que o Snyder fez. E aí depois do Liga da Justiça 1, aí eu faria um filme mais pé no chão do Superman, sendo uma sequência do Homem de Aço, talvez trazendo Brainiac e tal. Por que eu falo pé no chão? Porque não vai ter negócio de viagem no tempo, de não sei o que, de Darkseid de novo, tá ligado? Pra ter um Darkseid de novo só num Liga da Justiça 2. Mas antes do Liga da Justiça 2, eu acho que teria que ter um Superman 2, um Batman 2. E é assim que eu faria o meu universo compartilhado da DC. Você gostou das minhas ideias? Lembrando, eu sou só um cara sozinho pensando nessas ideias, não sou um multimilionário na DC. Mas enfim, essa é a minha ideia, essa é a minha visão. Eu acho que o universo da DC, feito desse jeito, velho, pegando inspiração de quadrinho, de jogos, de desenhos, eu acho que funcionaria muito melhor do que aquele universo fumado do Snyder, né? Que eu gosto de algumas coisas do Snyder, gosto. Contudo, velho, tem muita coisa lá que, porra, nem pagando eu digo que gosto, tá ligado? Que o bagulho é muito ruim. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Peço que você se inscreva no canal se você tiver gostado. E se você ficou aqui até o final, comenta Caçadora, porque vai ter um vídeo sobre a Caçadora e o Questão. E também se inscreva se você for novo por aqui, tá? Forte abraço, fiquem com Deus. E lembrando, link no comentário fixado para você ler os quadrinhos da DC, que eu faço recap aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!